Fala pessoal do Conversas Sustentáveis, como é que estamos? Tudo bem por aqui? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Esse podcast é em parceria com o Colégio Marista, né? E a gente fez uma dinâmica com os alunos em relação ao plástico e o papel, que na verdade é uma pauta um tanto quanto polêmica, né? Se tornou um tanto quanto polêmica essa questão do plástico e do papel. E então, assim, esse debate que tá acalorado entre ambientalistas, os políticos, ah, e que de fato é algo muito importante. Mas será que o plástico é um vilão? Será que a gente deve adotar mais papéis? Bom, essa vai ser a pauta dessa conversa. E, e a gente vai ter um trecho muito legal que são com os próprios alunos ali, no que eles estão enxergando. É a turma da terceira série. E o que está sendo aprendido nas escolas. É uma pauta que precisa ser fomentada, a gente precisa trazer. E, obviamente, a gente vai ah, dar um pouco a visão do Conversas Sustentáveis, porque nós, como um hub de sustentabilidade, a gente enxerga três pilares fundamentais: conscientização pública e educação, fomentar inovação e novas tecnologias, e também, né, qual o papel do Estado para que isso aconteça. E agora a gente está falando estritamente, né, na parte de conscientização pública e educação. Já fica a deixa aí para você que quer saber mais sobre sustentabilidade. ah, Se inscreva, entre em contato com a gente. Nós temos uma linha de educação no formato de microlearning para quem quer aprender sobre sustentabilidade e como também trazer isso para os negócios, uma oportunidade de carreiras. Entre em contato com a gente do Conversas Sustentáveis e bora lá. Será que o plástico ou o papel é melhor para o meio ambiente? Vamos descobrir. Fala pessoal, como é que vocês estão? Bem! Show de bola. A gente, no Conversas Sustentáveis, estamos conversando bastante sobre a questão de lixo, plástico, se é bom, se não é. E hoje a gente está aqui com a turma do Marista, né, para ver como é que as crianças estão enxergando essa pauta de reciclagem e se o plástico é importante ou não. Então vou pedir antes que vocês se apresentem, qual é o nome e o que vocês acham do plástico, se ele é importante no nosso dia a dia e por quê. Aí cada um diz o seu nome e diz o que acha sobre o plástico. Meu nome é Júlia e eu acho importante o plástico porque a gente precisa muito no dia a dia para fazer várias coisas. E se a gente não tivesse o plástico, a gente não teria essas coisas. Perfeito. Meu nome é Laura e o plástico é muito usado no nosso dia a dia para, por exemplo, o cartão de crédito, o teclado, muitas coisas são usadas no nosso dia a dia o plástico. Só que não precisa usar tanto. Meu nome é Sofia e eu acho muito importante o plástico no nosso dia a dia, porque a gente pode reciclar e quando a gente recicla, a gente cuida do nosso planeta e também a gente pode fazer outras coisas com ele. Meu nome é Ana Luísa e eu acho muito importante o plástico por causa que a gente usa, recicla e ajuda o planeta. Meu nome é Miguel e eu acho importante o plástico porque a gente usa ele no dia a dia, porque se a gente não usasse, a gente não teria essas coisas, tipo jogo, televisão. Verdade, é isso aí, pessoal. Pergunta número 2, pessoal. Quais cuidados vocês acreditam que devemos ter com um descarte no plástico para não impactar o meio ambiente? Eu acho que a gente tem que ter cuidado com o plástico, porque se a gente não recicla, pode causar aquecimento global no mundo e vai piorar. Uhum. O plástico ele é muito usável, mas a gente também tem que tomar cuidado para a gente não consumir demais e jogar no lixo certo, porque senão pode causar poluição e aquecimento global. Certo. E eu acho que a gente não deveria estar sempre pegando do petróleo. A gente deveria usar o que a gente já tem, que está ruim, e reciclar e começar um ciclo. Só que a gente não vai recomeçar do petróleo. Perfeito.
Se a gente não reciclar, o mundo pode ser muito poluído e a gente não conseguir viver mais. Ok. E se a gente não reciclar o plástico no lixo certo, vai causar muitos danos ao nosso planeta. Perfeito. Então, se a gente puder resumir assim, a importância de saber separar também é porque tem um impacto muito grande na nossa vida e para o nosso planeta, né? Então, tá bom. A gente segue num momento com a turma do Rosário para falar sobre a questão do plástico. E eu tenho duas perguntas para vocês. Antes eu vou pedir que vocês se apresentem, qual é o nome de vocês. E se vocês sabem nos dizer, né, porque tem os ouvintes que estão aqui querendo saber dessas respostas também, quanto tempo leva o plástico para decompor? Quem é que sabe responder? Olha aí, todos sabem. Então vamos ver no 3 todos dizem juntos, pode ser? 1, 2, 3. 400 anos. Olha aí, muito legal. Qual é o teu nome? Maria Beatriz. E o teu? Martina. Martina. Flávio. Flávio. Pedro. Pedro. Legal. Eu tenho uma outra pergunta, que é o seguinte. Vocês acham que existem outros materiais que podem prejudicar o meio ambiente além do plástico ou é somente o plástico? Acho que tem mais. Tem outros, né? A importância do descartando é importante para todos. Sim. Então, tá certo. É uma afirmativa bem importante para as pessoas saberem que existem todo um entorno, né? Não somente o plástico. E a gente tem que olhar para o descarte de uma maneira correta para tudo que a gente tem na mão, tudo que a gente pega, entender que tem uma frase, né, que a gente fala no meio de sustentabilidade é que não existe fora, né? Vai acabar impactando alguém de alguma forma, algum ser vivo também pode ser impactado além da gente. Agora a gente está com uma nova turma aqui, uma nova galera do Marista, para a gente tirar outras dúvidas em relação ao plástico, né? Para ver se está todo mundo de fato afiado na questão do plástico. Mas antes das perguntas, eu quero que cada um diga o seu nome. Quem é que começa? Pode ser. Depois eu, tá? Eu sou a Clarissa. Legal, Clarissa. Eu sou o Daniel. Daniel. Alice. E o teu? Mateu. Mateu. Luísa. Luísa. Olha só nome bonito aqui. Então vamos ver quem é que está sabendo de plástico. Eu vou fazer a pergunta, vou dar as opções e quem souber levanta a mão primeiro, ok? Então, mas tu vai falar para todos nós, não é só uma pergunta? Não, eu vou perguntar. Quem souber vai levantar. Mas se três souberem, quase todos souberem. Se todos souberem, daí todos respondem junto, que nem foi da outra, tá? Como devemos descartar o plástico? A. Juntamente com o lixo orgânico. B. Em lixeiras para resíduos sólidos. C. Diretamente nos containers. Quem sabe? Eu acho que é a B. Eu também acho. Eu também. Eu também acho que é a B. Muito bom. É a resposta B, sim. Essa aqui, então. Ó. Qual a origem da palavra plástico? A. Árabe. B. Grega. E C. Alemã. B. Olha aí, o pessoal está sabendo muito bom. Agora, vocês têm alguma dúvida sobre o plástico ou alguma coisa que vocês, quando estavam pesquisando sobre para fazer o jogo de tabuleiro, vocês não sabiam? Não. Sabia tudo? Eu sabia tudo. Sério que vocês sabiam tudo? Sim. E a gente já aprendeu tudo? Olha que aprender tudo é muito grande. O que vocês acham sobre essa questão do plástico, da importância dele para o nosso dia a dia também? O plástico é usado e utilizado para nosso dia a dia. Se a gente vê no mercado tem muito plástico. Tipo, sacolas plásticas, embalagem de salgadinho. O óculos. O óculos. Que estaria que tem. Outras coisas. Porque o plástico faz parte da nossa vida. E tem uns de vida longa, que nós usamos por um dia ou em uma semana.
Não, os de vida curta são os que a gente usa em uma semana ou em um dia. E os de vida longa são aqueles grandes, aqueles que duram muito. Legal. Tem uma coisa que o plástico tem, né? Que tipo, eu vou comprar esse coisinha aqui. Ele é feito de plástico. Vou comprar esse negocinho aqui. É de plástico. Bom, o plástico serve para nossa vida. Só que é muito ruim para o meio ambiente. Porque os animais estão comendo. Daí eles passam mal, daí eles podem morrer, mas existem os humanos que tiram isso. E os humanos estão botando do lixo onde não deve. Daí eles estão botando na areia da praia, daí a água vem e pega. Entendi. E pode entrar nos narizinhos deles e eles podem saciar também. Também. O mais importante são as tartarugas, elas comem. Comem água viva, daí elas às vezes podem se confundir o saquinho de plástico com a água viva. Verdade. Então a gente sabe que assim, plástico a gente precisa cuidar, né, do descarte e também, mas saber que a gente precisa dele ainda para o nosso dia a dia. E por muitos anos até desenvolver muitas tecnologias que ainda nem têm previsões para que a gente não precise ainda do uso do plástico no dia a dia. Pode falar, Matheus. Tem várias coisas no mundo feitas de plástico. Se você olhar e perceber, no lixinho, numa garrafinha de laranja. Uma garrafinha de suco de laranja. Agora pensa no tanto de plástico na sua rua. Agora no seu bairro. Agora na sua cidade. Agora no seu estado. Agora no seu país. Agora no mundo. É muito lixo. E ele pode causar muito dano ao meio ambiente. Mas o que é o plástico ou o vidro? O que é melhor usar? Melhor é o plástico, que a gente pode reutilizar. Porque se a gente quebrar o vidro, às vezes a gente não pode reaproveitar. Sabe que a produção do vidro ela causa mais impacto para o meio ambiente do que o plástico? Pode falar. Às vezes tem as pessoas que fazem aquelas listinhas de compra para comprar as coisas que precisam, mas às vezes elas nem se ligam, compram outras coisas que nem estão na lista. É verdade. Eu sou minha esposa também. O piano de plástico, o microfone de plástico, o quadro de plástico, a TV é de plástico, quase tudo é de plástico. O chão é de plástico. Não. Contém? Um pouco de plástico. Contém também. Isso aqui é de plástico. É isso. É verdade. A única coisa que não é de plástico são as mesas. Gente, E tem embaixo. Não é de plástico. Mas a mesa tem embaixo, ó, o suporte embaixo ali, ó. Sim, mas ó, aqui ó, dá pra ver que é madeira. Sim, E também- mas embaixo não. Aquela garrafinha ali é de plástico, a caneta é de plástico, o caderno é de plástico, O quadro. a capinha é de plástico. O quadro. Eu já falei quadro. então se a gente perceber, o mundo está cercado de plástico. Mas Mas isso não necessariamente é uma coisa ruim, porque tem muita coisa útil do plástico. Senão ele não teria um piano para tocar, um Mas teclado. sabe como a gente pode salvar o mundo? É só pegar o plástico que foi usado e tacar no lixo. É simples, não precisa tacar no chão, tacar na rua, pra tacar no mar, pra ir sendo levado, um bicho comer e morrer. É verdade. E ainda tem muitas pessoas que não têm dinheiro que só querem uma comida, daí pegam um plástico e deixam ali. Mas daí a tempestade vem, ventos muito fortes vem, daí o plástico vai voando. Verdade, ele é muito leve. Exatamente isso. Não é nem só as pessoas, né? Que nem eu disse um pouco antes, né? Às vezes tu deixa ali o plástico, tu põe no lixo, mas vem um cachorro de rua, morde, porque sente cheiro de comida, abre aquele lixo e o vento leva, espalha para vários lugares também. Isso acontece bastante. Show de bola. Uma recente pesquisa, né, trouxe algumas informações importantes. Antes da gente trazer algumas questões sobre plástico e papel, a gente vai falar um pouco dessa pesquisa que revelou que 90% do plástico que polui os oceanos vem apenas de 10 rios, que ficam localizados na Ásia e na África. Então, 8 desses rios se concentram na Ásia e 2 se concentram na África. Por que isso acontece?
por que o mundo, então, está trabalhando em adotar, na adoção de mais papel e menos plástico, sendo que a grande parte vem desses países? Bom, é bem verdade a gente falar que um dos principais motivos está ligado à falta de regulamentação, vai ao encontro do que a gente defende de uma política responsiva para que se cobre, se exija, né? Se exijam mais ações em relação a essa questão do plástico, do maior controle, e também de cidades populosas, né? Que vivem nessas regiões que têm os rios próximos, né? Que a gente comentou dentro da Ásia e também na África. Então, mas isso quer dizer que a gente precisa usar um ou outro? Na verdade, será que é uma política que a gente deveria adotar no Brasil também? Porque eu, particularmente, penso que no Brasil, a gente falar nas regiões litorâneas, como eu já vivi lá, faz sentido, né? Porque a gente olhar as coisas, o plástico, ele acaba indo para o mar, de fato, porque tu separa, mesmo que tu separe o lixo, daí tu deixa na região litorânea, vem um cachorro, morde ali, porque sente cheiro de comida, e aquilo se espalha com o vento. Então, ela pode ser considerada. Mas em outras regiões, será que isso é interessante? Será que o papel não torna o produto mais caro? Será que a gente não eleva o custo? São olhares que a gente precisa abordar. Acho que olhar como vilão o plástico é errado, assim como olhar o papel. Acho que ambos têm a sua serventia, né? Nós, seres humanos, acabamos sempre achando que um é bom e é ruim. Sempre trabalhamos nessa dualidade. Mas o ponto verdadeiro é que todos têm partes positivas e negativas. A gente tem alguns materiais que falam sobre isso, que a gente vai disponibilizar também no link aí do podcast. Mas para que vocês saibam mais também, agora vou deixar que o pessoal da turma, né, essa turminha do Marista, terceiro ano, fale um pouco mais sobre isso. Estamos aqui com a galera da turma do Rosário para a gente falar sobre plástico, a importância dos resíduos. E eles construíram um jogo bem legal para poder entender sobre essa questão do plástico. E eu vou pedir que eles digam como é que é esse joguinho, como é que foi criado e que se apresentem. Então, se tu quiser, tu tá livre para dizer quem tu é. Meu nome é Augusto. Meu nome é Pietra. Meu nome é Laura. Meu nome é Sofia. Meu nome é Frederico. Legal. Augusto, como é que vocês pensaram esse jogo? Como é que é feito? Se vocês depois puderem falar das perguntas um pouco pra gente. Um jogo de trilha de tabuleiro. Você vai passando de fase, você vai ter perguntas. Você vai clicar na pergunta que você acha que é. E se for certa, você faz de fase. Daí tem perguntas sobre da onde vem o plástico, quantos anos ele vive e Um monte. um monte, tem um monte. Sobre os resíduos do plástico. E a gente fez um tema de casa para escrever 3 perguntas cada um, para escolher quais que a gente vai botar no jogo de Na tabuleiro. verdade, 2 cartas com 3 respostas. Não, eram 3 cartas. Não. 2. É A, B e C. As perguntas. Olha, deixa... É um jogo de tabuleiro que tem vários aspectos. Pode ser tipo de quando o plástico vem, de onde tem mais plástico, quando o plástico é feito. Legal. Vários aspectos. Então, se eu fizer alguma das perguntas, vocês vão saber a resposta? Sim. Vamos ver, então. Quero ver se vocês estão afiados nessas respostas. Vou selecionar qualquer uma aqui. Ó. Qual a matéria-prima do plástico? Petróleo. Vai, mas tu... Então, assim, ó, vamos de novo. Eu vou fazer a pergunta, daí eu vou dar as opções e tu responde, tá? Qual a matéria-prima do plástico? Número A, petróleo. B, óleo. E C, gasolina. Petróleo. Muito bem. Vou fazer uma outra aqui, então, agora.
Qual a solução para diminuir a produção do plástico? A. Fazer a coleta seletiva. B. Jogar plásticos nos oceanos. E C. Recusar o uso do plástico. Recusar o uso do plástico. Muito bem. Ela deu várias aqui. Tu não está engajado. A recriação do plástico, como ele é feito, a polimerização, Como é? Vai, não sei se... São muitas etapas, né, São gente? muitas etapas. São etapas industriais, assim, né? O plástico ele vai passando ali por várias transformações e vira um novo plástico, né? Onde mais fica plástico? Na estrada, na floresta ou no oceano? Oceano. Muito fácil. Essa daí. Mas É. isso muda, não, porque Eu também. a gente quebra o vidro do carro e só joga o plástico. Mas é que no oceano eles se concentram muito mais, né? Do que propriamente na estrada. Eu vi E que até 2050 vai ter mais plástico do Tem que animais peixe no no oceano. oceano. Porque eles têm os microcomponentes, né? E eles acabam se espedaçando e isso é um grande problema. Sabe que quando eu recolhia plásticos na praia, quando eu morava na praia. Tu contou isso? Eu contei. Ainda bem que tu lembra. Olha! Uma vez a gente pegou com um pessoal lá que são biólogos e tudo mais, e a gente abriu e os animais tinham bastante plástico dentro do corpo, assim. Então, é bem triste, é importante da gente, porque não é só o meio ambiente, né? São todos os seres que estão envolvidos que acabam sendo prejudicados quando a gente acaba não fazendo o descarte correto. E também tem uma espécie de pássaro que os pais, sem querer, pegam plástico e dão para os filhos. E os filhos morrem. Não por causa do plástico, uma vez eu vi um pinguim morto, mas eu não sei se era por causa do plástico. E o plástico nunca some. Depois de 200 anos, ele só some fisicamente. Porque sempre Ele vai ter continua. as partes dele. Ele nunca vai desaparecer. Tem que ser mais de 1000 anos. Né? Então os primeiros plásticos do mundo ainda estão aqui. Tem uma coisa que é bem importante da gente olhar, assim, o que a gente chama de ACV, né? Que seria a análise do ciclo de vida. Claro que isso é um cálculo bem complicado, mas a gente consegue hoje olhar em alguns produtos que a gente compra se ele tem esse estudo. Porque aí, na hora de comprar um produto, a gente sabe que ele vai ter um destino melhor. Tem uma flash que a gente descobre que ele é reciclável. Também, exatamente. Às vezes, a própria sacola plástica, né, ela pode ser usada em diversos fins. Às vezes a gente acaba rasgando e largando, e isso é um problema. Mas a gente também pode reutilizar ela para várias outras finalidades, né? Pode falar. Quando minha mãe vai no supermercado, a gente reaproveita. Daí a gente abre a sacola e coloca numa sacola grande. Daí a gente reutiliza quando a gente precisa. Para lixo, muitas coisas. Pode falar. E quando a gente vai no super também, a gente nem percebe que tem muito plástico em volta da gente. Tudo tá aqui, ó. Por exemplo, aqui tudo é plástico. Ó. Plástico, microfone contém plástico, meu telefone. Sabe que isso aqui é plástico, mas tu sabe que a Apple é uma das únicas marcas que tem um projeto que eles vão acabar com plástico em todos os produtos dos aparelhos deles, se eu não me engano, até 2025. E os que eles têm, eles já utilizam tudo. Mas o telefone tem plástico. Não, é isso que eu tô dizendo, mas os da Apple, eles já estão mudando esse perfil do plástico. Até os próprios microcomponentes que se usavam, eles estão trabalhando em novos já que não contém plástico. Eu moro perto do Shopping Total e lá tem um McDonald's e eles não usam mais tipo plástico para tampar as coisas. Eles não usam mais plástico. Eles não usam nem mais canudo. Mas vocês acham que é ruim ou é bom? É bom. Isso é bom. E se eu falar que não existe bom e ruim? Ele existe. Depende da situação. Como a gente disse, assim, 90% dos lixos plásticos, eles provêm Seres humanos. da China e da África. Por quê? Principalmente porque lá as empresas não sofrem penalidade se colocam os dejetos na rua, como existem já nos Estados Unidos, como existe na Europa. E aí o que acontece? Se a gente olhar em regiões que são perto de praias, lá é um problema, porque às vezes o cachorro morde o lixo e acaba com o vento levando o plástico.
Mas, por exemplo, em algumas cidades, Porto Alegre, São Paulo, que não são regiões litorâneas, perto de praia, às vezes é interessante, sim, tu ter o plástico, que se torna um produto mais barato para as pessoas também terem mais acesso. O papel faz o produto ser um pouco mais caro também. O plástico não é o problema é como usam o plástico. Exato. Aí o Guaíba tá poluído por causa do plástico que no dia a dia. Também. Não dava pra gente nadar no Guaíba. Antes dava Se Deus pra, quiser, a gente vai conseguir um dia. antes dava até pra tomar banho no Guaíba. Porque as pessoas não tinham muito plástico pra jogar no Guaíba. E também eu já fui num lugar que... eu não lembro. Que tinha uma blusa que a gente até comprou, que era assim. Tinha um monte de tartarugas rosas em volta e só uma preta no meio. E daí a preta significava que ela foi a única que sobreviveu pelos plásticos. É? E as rosas tinham todas morrido por causa do plástico. Eu já fui pra São Paulo e lá também é bem poluído. Não, exatamente, como uma cidade mais densa, é mais difícil de controlar, né? Então, por isso que nós aqui, a gente tem um grande desafio. Vocês, na hora de comprar, na hora de pedir pro pai, ajudar eles a comprar também, quando vão no mercado, porque vocês já estão com esse conhecimento. Vocês podem dizer para os pais de vocês o que seria bom, né? Mas tu acabou de dizer que não existe bom. Não, dizer o que é melhor, dizer o que é o melhor no caso, né? Orientar eles. Não existe bom sem ruim, não existe ruim sem bom. É verdade. É verdade. Sempre tem um lado ruim, assim. Às vezes, quando a gente vai no mercado, o meu pai sempre pega a sacola que a gente já tem em casa. E assim a gente não polui muito com sacola. Também. Minha mãe sempre Isso é uma guarda contribuição sacola importante. de todas as coisas que eu já ganhei e de tudo que a gente já comprou. Pra alguma coisa. Sempre guarda. Mas sabe que tem um mercado que a gente está trabalhando que eles estão oferecendo desconto para os clientes que levarem sacolas de casa. Então tu leva, daí tu ganha um desconto na hora de comprar, porque tu vai usar sacola. Que massa, eu quero ir nesse super cola. Rede Oliveira. Então, pessoal, esse foi um episódio especial do Conversa Sustentáveis. A proposta é que a gente repense um pouco essa questão de excluir o plástico. É muito importante, a gente tem toda uma cadeia que depende também, né, de pessoas que trabalham envolvendo. A proposta é como é que a gente pode, sim, tornar os processos mais eficientes, seja dentro da empresa, ou seja dentro da nossa casa, seja também de reciclar esse material, como é que a gente trabalha isso para que ele tenha uma vida útil maior e o papel da mesma forma, tá certo, pessoal? Espero que esse ponto aqui, né, de um tom mais tranquilo aqui no Conversa Sustentáveis, dê essa visão para quem também está conhecendo agora, tem essa dúvida sobre o que é melhor, e também sugiro nos acompanhar nas redes sociais, né? E também conhecer os links aqui, clicar para que dê uma estudada com um pouco mais de profundidade na relação se o plástico tem, de fato, um papel ruim, ou se ele é bom, ou se ele é apenas o plástico e a gente que faz mau uso dele. Tá certo, pessoal? Nos vemos na próxima semana.